Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin e nós vamos voltar a estudar um pouquinho mais de história. Hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar os conceitos de Estado, nação, território e país. E alguns outros conceitos que fazem parte disso. Vamos lá? Para começar, nós temos que entender que esses conceitos eles são extremamente importantes, eles são fundamentais para que a gente compreenda todos os outros processos históricos que vêm em seguida, que no caso, nas próximas aulas, nós vamos estudar, como o processo de emancipação da América Latina, certo? Bom, sobre esses conceitos, muitas pessoas acreditam que, por exemplo, Estado e nação são a mesma coisa, que povo e população também, mas não é bem assim. Tem algumas diferenças e nessa aula a gente vai compreender, certo? Para começar, a palavra Estado, ela significa status, condição, né? É um conceito que remete assim, à estabilidade. Então, o que nós podemos falar inicialmente sobre esse conceito que é tão complexo que a gente vai aprofundar depois? Que esse conceito ele sofre mudanças ao longo do tempo, assim como as mudanças que a sociedade sofre. Então, conforme as pessoas vão mudando as suas opiniões, as suas formas de enxergar a sociedade sofre essas mudanças, os conceitos eles também vão mudando, né? O sentido dos conceitos também vão acompanhando as mudanças sociais. Bom, esse conceito de Estado que nós vamos conhecer hoje, ele é relativamente recente. Ele remonta lá pelo século XVI, mais ou menos, né, porque ele ficou muito famoso, é um conceito moderno de Estado, que ficou famoso a partir do filósofo Maquiavel, certo? E principalmente depois da Revolução Francesa, que vai imprimir uma nova forma de entender o que é um Estado e o seu funcionamento. Vamos lá. O primeiro conceito que nós vamos aprofundar é o conceito de território. Então, se Estado é uma unidade administrativa, ela administra alguma coisa, que no caso é o território. Então, para melhor compreender o conceito de Estado, nós temos que entender esses outros conceitos, como por exemplo de território. Então, o Estado é a unidade administrativa de um território. E o território, por sua vez, né, é uma região, que nós vamos ver aí no mapa, né, uma área de terras delimitada, como você pode ver aí a setinha está apontando para as fronteiras, né, entre o Acre e Peru. Essa região, essa terra, ela pode ser delimitada por montanhas, por rios, por qualquer condição natural ou até por uma linha imaginária. Né, como você está vendo aí, essa linha imaginária, ela vai ser determinada por acordos, por tratados entre os países, como é o caso do Acre. O território, ele se constitui do solo, do subsolo, das águas territoriais, as ilhas, os rios, os lagos, os portos, o mar, o espaço aéreo e também as embaixadas. Significa o quê? Que um navio, né, que esteja navegando pelas águas a até 200 quilômetros, por exemplo, de alguma ilha brasileira, ele está navegando em águas brasileiras. Ali pertence também à jurisdição brasileira, certo? Assim como o nosso espaço aéreo e o subsolo. Todas as riquezas encontradas no subsolo pertencem à nação, certo? As embaixadas são aquelas unidades administrativas que ficam em outros países, para que os brasileiros possam recorrer em alguma situação. Bom, no território é onde o governo exerce a sua organização e as suas normas jurídicas, ou seja, as leis, né, que regem a nossa nação, que a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Um outro conceito muito importante que eu citei no início é o de povo. Então, para falar do conceito de povo, nós vamos compará-lo ao conceito de população e também de cidadão. É importante que a gente compreenda tudo isso porque eles aparentam ser a mesma coisa, mas não são. Perceba. Povo. O povo são aquelas pessoas que nascem no território. Por exemplo, os brasileiros. Todos aqueles que nascem em qualquer um dos estados brasileiros é brasileiro. E também tem os estrangeiros que vivem no nosso território e acabam se naturalizando, né? Ou seja, o povo são os moradores, né, os residentes do país que são natos, ou seja, nasceram aqui ou se naturalizaram. A população, portanto, constitui todos os habitantes de um território, englobando todo mundo, tá? Todas as pessoas, menos que elas estejam só de passagem, né, temporariamente, ou que não tenham qualquer vínculo com o Estado. Então, todas as pessoas que residem nesse território, ainda que provisoriamente. E o cidadão, por sua vez, está mais ligado ao conceito de povo,
pois os cidadãos são aqueles residentes natos, né, nascidos ou naturalizados, que possuem direitos e deveres neste país, ou seja, é o povo, né, que vem agregado com os seus direitos e deveres. O conceito de nação, que também é super importante para que a gente compreenda, né, o que é o Estado, ele está relacionado à identidade, à cultura de um povo. Ou seja, as pessoas que residem num território que compartilham dos mesmos aspectos culturais que formam a sua identidade. Ou seja, é um agrupamento ou uma organização que compartilha desses costumes, dessas características, dessa tradição histórica, como, por exemplo, as danças, né, a festa junina que nós temos no Brasil, o carnaval e a culinária, certo? Então, sendo assim, nação é a sociedade natural de pessoas, dentro de um território ou não, com a mesma origem, costumes, língua, comunhão de vida. Nação, então, é a semente do Estado, é a origem, não existe Estado sem nação. E a sociedade e a união de indivíduos com objetivos em comum, né? Viver bem, viver em sociedade, ser feliz, etc. Certo? Como exemplo de nação, nós temos os povos indígenas, Kaxinawá, os índios do Xingu, que se denominam nação, porque, ainda que nômades, né, ainda que não residam sempre no mesmo território, fazem parte da nação brasileira porque residem dentro do nosso território nacional, certo? Bom, agora estamos prontos para falar sobre o que é governo. O governo é uma organização que tem como função administrar, liderar uma unidade política e conduzir o seu destino. O governo ele vai ser formado por um grupo de indivíduos e de instituições, como, por exemplo, o Poder Executivo, que conta com vários representantes do povo. Eles são responsáveis por conduzir o rumo da nossa sociedade. Eles podem, por exemplo, contar com uma Constituição, com esferas municipais, estaduais, federais. Então, é um agrupamento, é uma organização que tem o mesmo objetivo, né, que é conduzir o destino do país. Bom, existem várias formas de governo. Duas delas, por exemplo, são a monarquia e a república. A monarquia é uma forma de governo cujo líder ele administra praticamente sozinho, ele é a liderança nata, mas ele tem várias outras pessoas ali auxiliando, só que ele tem direitos de nascimento, ele não é eleito. E a república tem um líder administrativo que é o presidente, né, que pode ser eleito várias vezes, enfim, depende do país, né? E esse poder ele é descentralizado, tá ok? Agora sim estamos prontos para falar sobre o conceito de Estado, que é um conceito amplo, né, que é um conceito complexo e que a gente já está entendendo. O Estado, então, ele pode ser definido como um conjunto de instituições públicas, onde estão inclusos o próprio governo, as escolas, os hospitais e outros, né? Essas instituições, elas são responsáveis por administrar um determinado território, ou seja, um país ou nação, e o seu ordenamento jurídico, as nossas leis. O Estado tem como propósito atender aos interesses da população. Presta bem atenção aqui, tá? Essa parte desse conceito é muito interessante, foi defendido por vários filósofos modernos, como Thomas Hobbes, que o Estado ele tem como propósito atender e defender e proteger os seus cidadãos, a sua população. O Estado é uma instituição constituída por governo, povo, território e exerce uma soberania nacional, como você está vendo nas imagens, né? Povo, território e soberania, igual ao Estado, certo? O Estado, ele pode ser chamado também de Estado-nação. O Estado-nação, ele é um tipo de sociedade político-administrativa soberana, né? Para quem não sabe, o termo soberania está ligado à independência, a autogoverno, né? Autogestão, autoproteção, formada por uma nação ou um estado e um território, certo? Então, esse conceito é do professor Luiz Bresser. Ou seja, o que ele quer dizer? Que o Estado-nação ele reúne o ordenamento jurídico, todas as instituições do Estado, né, executivo, legislativo, judiciário, ministérios, inclui o povo, inclui as forças armadas, inclui uma moeda própria, um espaço geográfico bem definido, que é o território, e além disso, há a presença de democracia e a divisão dos poderes, como no caso o nosso, né, 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, certo? Então, como eu falei, existem 2 tipos de soberania. A soberania garante, né, a autonomia desse país. A soberania interna, que significa o poder que o Estado possui, que é o mais alto dentro do Estado, né? Esse poder interno, por exemplo, o governo federal
possui um alto poder, não tem nenhum outro órgão dentro do nosso país que tenha mais poder do que o governo federal. E a soberania externa significa que nas relações recíprocas entre os estados, sejam eles outros países, não há subordinação e nem dependência, e sim há uma igualdade. Então o Acre, o Amazonas e outros estados possuem essa interdependência, né? E todos se respeitam e nenhum pode mais do que o outro, porque acima deles há o governo federal, certo? Bom, já estamos prontos. Agora compreendemos que o Estado ele é formado pelo povo, que é a comunidade de cidadãos de um país, né, que vive em um determinado território e que possui um governo. Esse território é aquela área delimitada, que pode ser definida por aspectos naturais ou linhas imaginárias, e o governo é essa instância máxima administrativa que cuida das leis, da gestão, da economia, da segurança e tudo mais, certo? Ah, uma observação. Você notou que nós temos duas grafias para Estado, não é? O Estado com E maiúsculo e o Estado com E minúsculo. Se você observar aí, o termo Estado, como a gente sabe, né, que é um termo antigo, vem lá do século XVI, foi se desenrolando, né, ao longo do caminho, se refere a esse país soberano que nós acabamos de conhecer. E o Estado com E maiúsculo, você deve ter se perguntado, né, por que está com E maiúsculo? Ela é essa unidade administrativa, tá? Essa letrinha maiúscula se refere à unidade administrativa, para diferenciar do outro sentido da palavra homônima, Estado com E minúsculo, que significa o Estado do Acre, o Estado do Amazonas, ou o Estado físico, né, líquido, gasoso, ou um Estado emocional, certo? E por último, nós vamos falar sobre o que é país. Bom, a definição de país, ela é ampla, ela é mais ampla do que a do Estado. Ela abrange o território, né? Ela abrange a soberania e tem as suas características físicas, sociais, culturais e econômicas. É um apanhado geral de todos esses conceitos que nós acabamos de ver, certo? Uma curiosidade, existem estados e nações que fazem parte de um país, mas existem estados que não possuem países, como por exemplo nessa imagem que você está vendo, que se refere à Ordem Militar e Hospitalar Católica, que é uma ordem antiga, né, que antes eram soldados de Cristo e que ainda existem hoje, há uma referência a eles, mas não existe um território físico. E também tem os povos ciganos, né, que são uma nação que não tem um território físico, né, um país único, né, eles ficam migrando, certo? Então, para finalizar, nós temos aqui o conceito de povo, que nós aprendemos hoje, que constitui uma cultura, né, os cidadãos que vivem em um território, que constitui uma nação. Essa nação, unida a um governo, com as suas leis próprias, constitui o Estado-nação, que é o país mais o Estado, certo? Bom, esses conceitos vão ajudar a gente a compreender todos os processos políticos que envolvem a América, que envolvem a emancipação das colônias, tá? Que você está vendo aí, da América do Norte, Central e do Sul, que fica para próximas aulas. Agora, nós vamos exercitar o que nós aprendemos hoje, certo? Primeiramente, a afirmação, vamos dar uma lida junto? É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas e administrativas de um território, procurando atender os anseios e os interesses da sua população. Que conceito é esse? A qual dos conceitos que nós estudamos essa frase pertence, hein? Se você respondeu a letra C, Estado, está correto. O Estado, como nós vimos, né, vem da palavra status, é uma instituição política onde há um domínio de um território, né, onde há conciliação de interesses, e o papel do Estado é promover essa harmonia da sua população, das pessoas que vivem nesse território sob a sua jurisdição. E na segunda questãozinha agora, também é um conceito, um dos conceitos que nós estudamos. Essa frase também está ligada a um desses conceitos, vamos lá? Significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Esse fragmento de texto ele explica um desses conceitos que nós estudamos. Qual dos conceitos vistos hoje pertence a essa frase, hein? Muito bem, você que respondeu a letra D. Nação. A nação é aquele apanhado de pessoas que vivem no mesmo território, ou não, como a gente viu no caso dos povos ciganos que não vivem num determinado território,
mas que possuem características culturais, que marcam, que são a identidade deles, desse povo. Então, junto, tudo isso se torna uma nação. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Os conceitos de Estado, nação, território, povo, cidadão. Esses conceitos são extremamente importantes para que a gente compreenda as próximas aulas. Se você perdeu as aulas anteriores, acesse o portal Eduque e aprenda um pouquinho mais sobre esse processo que é contínuo. Se você também quer fazer de novo as atividades, entra lá que está disponível. Então, um beijão, até a próxima e fique bem!